Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, né? Hoje o nosso tema, da nossa palavra é justificados pela fé. Entenda que os profetas da Bíblia, todos eles foram justificados pela fé. É um tema muito importante, né? A Bíblia fala em Hebreus 11 e versículo de número 1. A Bíblia fala assim, ó: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não vê. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra qual muito importante, né? Ora, a fé é o firme fundamento, né? A fé, ela é a base que sustenta. Por quê? Pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, Enoques foi transladado sem ver a morte. Pela fé, a mulher de fluxo de sangue foi curada. Pela fé, Abraão foi provado. Por quê? O reino de Deus, as coisas de Deus, é pela fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível de agradar a Deus. Ou seja, sem fé eu não estou agradando a Deus. Entenda, meus irmãos, primeiro ponto que eu quero citar aqui. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a fé. A Bíblia fala nos Salmos 40 o porquê que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera. Olha só o que a Bíblia fala nos Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Aqui, meus irmãos, o salmista, ele esperou com paciência em Deus, mas ele esperou clamando, crendo, acreditando que Deus vai agir ao favor da vida dele. Glória a Deus. Ele esperou depositando a sua confiança, o seu acreditar em Deus. Louvado seja Deus. Então, ei, eu estou esperando. Glórias a Deus. Mas eu estou esperando com fé. Eu estou esperando crendo, acreditando que Deus vai agir em meu favor, que Deus vai operar em meu favor. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, nos Salmos 27. Olha só a confiança, o acreditar que o salmista que ele teve em Deus, né? Olha só, o salmista fala assim, ó, no Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Do que temereis? Ou do que terei medo? Louvado seja Deus. Se é o Senhor que me guarda, se é o Senhor que me protege. Aqui, meus irmãos, nesses salmos eu vejo 3 fatos muito importantes. Aqui o salmista ele estava crendo, aqui o salmista ele estava confiando, e aqui o salmista ele estava tendo fé. Glórias a Deus, porque ele disse: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Do que eu vou temer? Perante este problema, perante essa dificuldade, se é o Senhor que me guarda, se é o Senhor que me protege. Glória a Deus, aleluia. A fé, meus irmãos, ela é a prova das coisas que não se vê.
Eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas eu estou crendo, estou acreditando que Deus vai agir em meu favor, que Deus vai operar. Entenda que as coisas de Deus, o reino de Deus, é pela fé. Aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo, né? Ele entrega o teu caminho para Deus. Aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo, ele coloca Deus nos teus planos, Deus nos teus propósitos, Deus na sua vida em primeiro lugar. Ele honra a Deus em primeiro lugar. Glórias a Deus. A Bíblia fala no Salmos 37, versículo de número 5. Entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele. E o mais, ou seja, o tudo, ele fará. Para Deus agir na minha vida, para Deus operar na minha vida, em primeiro lugar, eu tenho que entregar o meu caminho para Deus. Glórias a Deus. Eu tenho que honrar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar da minha vida. Priorizar as coisas de Deus. Priorizar o reino de Deus. Nós priorizamos tantas coisas. Nós honramos tantas coisas. E se esquecemos de priorizar, de honrar em primeiro lugar as coisas de Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Entenda, para os profetas da Bíblia, viver as promessas de Deus, para os profetas da Bíblia viver o sobrenatural de Deus, eles teve que ter fé, eles teve que acreditar, eles teve que confiar em Deus. Em meio aos momentos difíceis, em meio aos momentos quando tá tudo bem, quando vai tudo ótimo. Glórias a Deus. Nós temos que caminhar de fé em fé, e de fé em fé, e de glória em glória, meus irmãos. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo, ele faz menção do nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aquele que não tem fé em Deus, ele confia na força do seu próprio braço. Aquele que não tem fé em Deus, né? Louvado seja Deus, ele age por si próprio. Aquele que não tem fé em Deus, aleluia, ele faz o que ele quer. Mas aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo, ele é dependente de Deus. Aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo, ele reconhece que ele precisa de Deus, que ele é dependente de Deus. Esses são os que têm fé no Senhor Jesus Cristo, esses são os que crê, esses são os que acreditam nas coisas de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então, aqueles que têm fé no Senhor Jesus Cristo, eles fazem menção do nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala em Salmos 20 e versículo de número 7. A Bíblia fala assim, ó. Uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aquele que tem fé em Deus, aquele que acredita em Deus, ele faz menção do nome do Senhor Jesus Cristo. Os profetas da Bíblia, eles foram justificados pela fé. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Apóstolo Paulo, Jeremias, Abacuque, todos os profetas, eles foram justificados pela fé. Eles foram achados justos por Deus, mas pela fé. Isso não é dom nosso, isso é dom de Deus. Nós somos salvos, meus irmãos, é pela graça de Deus. O que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia, mas a graça de Deus superfeiçoou sobre a minha vida. As misericórdias de Deus superfeiçoou sobre a minha vida. Glórias a Deus. É favor
imerecido. Glória a Deus. Para nós ser justificados pela fé, nós temos que perseverar, nós temos que persistir, nós temos que ter fé, acreditar, crer nas promessas de Deus, confiar dia e após dia nas coisas de Deus. Glória a Deus, aleluia. O que é a fé? A fé é eu crer, a fé é eu acreditar. A fé também está por meio, se inclui eu perseverar, eu acreditar, eu lutar, eu persistir. Como que eu falo que eu tenho fé se eu não persevero? Como que eu falo que eu tenho fé se eu não luto em prol do a favor ao reino? Não tem como. Glórias a Deus, porque é um conjunto. Perseverar, persistir, confiar, é um conjunto. Louvado seja Deus. E isso em tudo inclui nenhum só fato. Qual é? Fé. Glória a Deus. Então, ei, acredite, creia nas promessas de Deus, nas coisas de Deus e tenha fé. Deus abençoe.